Enfim, hipocrisia é um meme do nosso tempo. O pessoal que navega pela internet, nas mídias sociais, tem visto muitos memes com essa frase, enfim, a hipocrisia. Eu fui pesquisar qual a origem do meme. A maioria das informações que eu encontrei dizem que esse meme ele começou a acontecer no Twitter em junho de 2020, ou seja, esse ano. E no Twitter vinha muito essa frase, enfim, a hipocrisia. E normalmente dali se espalhou para todas as outras redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, virou vídeo, um monte de coisa. E normalmente a arte tem um cachorro que ele olha assim para o infinito de forma irônica. E esta foto desse cachorro é de 2017. E isso explodiu agora na pandemia, essa brincadeira, esse meme, enfim, a hipocrisia. Eu separei algumas frases. Qual é o significado, qual é a provocação do meme? É justamente pegar duas coisas opostas, falando de comportamentos de pessoas que pregam uma coisa e, na prática, elas fazem outra coisa. E eu separei alguns aqui que me chamaram a atenção, eu vou ler para você. Deixa eu só beber uma aguinha, que o calor está intenso aqui em Campinas, eu não sei aí na sua cidade, no seu estado, como é que está. Mas dá uma olhada só. Minha mãe falou, se correr vai apanhar. Não corri e apanhei. Enfim, a hipocrisia. Ou seja, o meme ele vem com uma frase que mostra a oposição dos dois comportamentos entre aquilo que a pessoa prega e o que ela faz, e fecha sempre com a frase, enfim, a hipocrisia. Mais um. Vive me elogiando por ler, mas não me dá um livro de presente. Enfim, a hipocrisia. Não pode celular na aula, mas pode aula no celular. Enfim, a hipocrisia. Reclama da vida, mas não vive sem ela. Enfim, a hipocrisia. Aí eu peguei alguns memes que o povo cristão, o povo protestante, evangélico, nos arraiais. Obrigado, Mateus. Nos arraiais gospels. O Mateus lê livros, tá vendo? Nos arraiais gospels tem algumas frases interessantes. Olha só. Prega a unidade, mas não fala com a própria família. Enfim, a hipocrisia. Diz que o que importa é o amor e todos merecem uma segunda chance, mas odeia quem pisa em seu calo. Enfim, a hipocrisia. Nunca aparece e só chega atrasado nas programações da igreja, mas quando tem um cargo, cobra todo mundo para chegar na hora e fazer tudo certinho. Enfim, a hipocrisia. E a lista, ela segue assim, muito grande. Bom, mas a gente tem um texto que fala sobre hipócritas. Temos vários na Bíblia. Eu vou ler para você um no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do verso 13 até o verso 17, em nome de Jesus. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, nós sabemos que és verdadeiro e não te preocupas por causa de nenhum homem, quanto mais a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentas? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja. E eles lhe a trouxeram. E ele disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai a César as coisas que são de César, e a Deus
as coisas que são de Deus, e maravilharam-se dele. Bom, essa passagem ela é extremamente famosa para cada um de nós. Primeira coisa, a palavra que Jesus usa, ele sabia da hipocrisia dos seus interlocutores. Quem é o hipócrita? O hipócrita vem de uma palavra grega, e o hipócrita no grego ele era um ator, então ele encenava peças e textos. E a palavra hipócrita virou sinônimo de falsidade, de mentira. Então, só para a gente já fazer aqui uma observação, e eu não ser mal compreendido daqui para frente nessa reflexão. Nada contra o ofício de atores, nós temos bons atores, então o ator no palco, ok, o cara tem talento, o cara sabe dramatizar, o cara sabe fazer rir, fazer chorar, e a gente admira grandes atores quando a gente fala assim, caramba, aquele ator ele encarna cada personagem, porque tem aqueles atores que são ruins, que não importa o personagem que ele faça, parece sempre a mesma coisa, ele só sabe interpretar um estilo. E também a gente valoriza, a gente reconhece a importância do ministério do teatro, das artes cênicas na pregação e na propagação do Evangelho. Ponto, ok? Então, dito isso, queiramos ou não, gostemos ou não, a palavra hipocrisia tem a ver com falsidade, com mentira, com enganação. E é isso que Jesus está chamando a atenção nesse texto. Então, agora, qual é o contexto desse texto? Esse texto está no contexto da última semana de Jesus antes da crucificação. Ou seja, nós estamos num momento de ebulição em Jerusalém, os poderosos da religião, aqueles que entendiam que a religião era monopólio deles, estes caras já estão assim extremamente irados com Jesus, eles querem porque querem pegar Jesus de alguma forma, eles querem ter alguma coisa para o acusar. E aqui nesse trecho, esses poucos versículos, não é nada mais, nada menos do que mais uma armadilha que armaram para Jesus. Só para você ter uma ideia desse contexto e desse momento, se a gente vai, por exemplo, no capítulo 11 de Marcos, que está aí, se você está com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo, no capítulo 11 de Marcos, do versículo 27 para frente, olha o que diz o texto aqui para a gente. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, escribas e os anciãos. E lhe disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Perceba que escribas, fariseus estão pegando no pé de Jesus e querem pegar ele em algum erro e fazem essa pergunta para ele, mas a resposta de Jesus aqui é tremenda. Olha o que ele fala, Jesus respondendo: também eu vos farei uma pergunta e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ou seja, Jesus não respondeu e devolveu para eles publicamente uma pergunta. Eles queriam pegar Jesus, mas Jesus é quem os pegou. Dá uma olhada na sequência aqui. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos que o batismo é do céu, ele nos dirá: por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles respondendo, disseram a Jesus: nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, os caras ficaram com medo de dar uma resposta para Jesus, para não se queimar com o povo. E aí eles não falam que não sabiam a resposta, mas eles falam assim: nós não podemos dizer. Jesus fala: então também não vou responder para vocês. E aí ficou por isso mesmo.
Aí a gente entra no capítulo 12. No capítulo 12, Jesus ele fala de uma parábola, mas olha só, o último verso, quando conclui a parábola, que é o versículo 12. No versículo 12, e eles buscavam prendê-lo, essa era a intenção de escribas e fariseus, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o, foram pelo seu caminho. Ou seja, esses capítulos de Marcos, esses últimos, estão nesse contexto, onde escribas, fariseus, os poderosos querem pegar Jesus, mas não conseguem. Aí a gente entra no versículo 13, que é o trecho, o bloco que eu li para você. E o 13 começa assim: e eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. Beleza, chegamos no bloco que nos interessa. E eles enviaram-lhe, quem são eles que enviaram-lhe? O Sinédrio, que era o tipo de um Supremo Tribunal Federal dos judeus, a Suprema Corte dos judeus. São esses caras que enviam pessoas, dois grupos, para falar com Jesus. E quem são esses dois grupos? Alguns dos fariseus e dos herodianos. Basicamente, os fariseus eles eram separatistas. Por que separatistas? Porque eles se enxergavam como pessoas mais puras, mais santas, portanto, deviam viver separados das demais pessoas. Eles eram melhores. E quem eram os herodianos? Basicamente também, os herodianos, eles apoiavam todo o governo, a política de Herodes Antipas. Eles eram muito mais políticos do que religiosos. Bom, esses dois grupos, se você vai estudar fariseus e herodianos, eles eram totalmente antagônicos, eles se opunham em toda crença, filosofia e práticas, mas eles se uniram para prejudicar Jesus. Enfim, a hipocrisia. É impressionante como existem duas forças que são capazes de unir inimigos. Essas duas forças são o amor e o ódio. No caso aqui é o ódio. Quando o amor une inimigos, é bênção, mas no caso aqui era o ódio à pessoa de Jesus. Você pode enfrentar esse tipo de ódio e de união contra você e contra a sua família. Pessoas que são declaradamente opostas e inimigas, mas se esses grupos querem prejudicar você ou a sua família, eles se unem com o propósito de prejudicar você. A verdade não se mistura com a mentira, ela não se une com a mentira, mas uma mentira se une com outras mentiras para prejudicar a verdade. Grava isso na sua vida. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Os caras se unem. E para que eles se unem? Por que fariseus e herodianos se unem? O versículo 13 responde: para surpreendê-lo em suas palavras, para ver se pegava Jesus em algum engano. Enfim, a hipocrisia. Ou seja, esses caras não tinham nada a ver um com o outro, eles não tinham comunhão entre eles, mas para destruir Jesus vale a união. Aqui você precisa começar a prestar atenção em algumas coisas. Nós estamos vivendo aquilo que biblicamente a gente percebe, o Espírito Santo comunica ao nosso coração como princípio de dores nos tempos do fim. E muitas vezes nós nos perguntamos como que nações tão diferentes, com filosofias tão diferentes, que adoram deuses tão diferentes, que creem em coisas tão diferentes, um dia vão se unir contra o povo de Deus. Pois é, vão se unir. Elas vão se unir não porque elas vão passar a concordar nas filosofias e crenças delas, mas elas vão se unir pelo mesmo ódio
que as movimenta: o ódio à pessoa de Jesus Cristo e aos valores do cristianismo. Nós já estamos vendo isso e assistindo isso no mundo. Grupos antagônicos se unem quando é para prejudicar a Igreja de Cristo e o nome de Jesus. Então, os últimos tempos estão chegando e você precisa estar de braços dados, agarrado à verdade. Aí o texto vai continuar aqui para a gente, no versículo 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro e não te preocupas por causa de nenhum homem, quanto mais a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. Eles chegam com palavras de lisonja, de elogio, de babação. Eles chegam com essa estratégia. Lembra os textos rapidamente que eu li para você, do capítulo 11 e o versículo 12 aqui desse capítulo? Eles já tinham tentado pegar Jesus de todo jeito. E aí, quando o Sinédrio envia fariseus e herodianos, acho que o conselho foi assim: inverte a coisa. Primeiro elogia ele, tenta conquistar ele, tenta ganhar ele. Eu tenho a impressão que a audiência que estava ali ouvindo tudo isso deve ter pensado assim: caramba, que legal. É a primeira vez nos evangelhos, eu não sei afirmar se é a única, mas é a primeira vez nos evangelhos que herodianos e fariseus elogiam e tratam Jesus desta forma. Só que na sequência desse monte de elogio, vem a cilada, vem a armadilha, logo no final do versículo 14. É lícito dar tributo a César ou não? Versículo 15, nós daremos ou não daremos? Mas ele, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentas? Trazei-me uma moeda para que eu veja. A pergunta de Jesus, por que me tentas, se o meme já existisse na época, Jesus, ele poderia tranquilamente, na hora da pergunta, olhar para o rosto do grupo de fariseus, do grupo de herodianos, olhar para eles e falar assim: enfim, a hipocrisia. Vocês acabam de me elogiar, acabam de falar que eu sou mestre, que eu tenho índole, que eu tenho caráter, que eu não julgo as pessoas pela aparência, mas que eu sei ler o interior da pessoa, e aí vocês me saem com essa. Existe um teólogo, não me ocorre o nome dele agora, é Philip alguma coisa, mas ele diz que, nesse momento aqui, ele diz que a hipocrisia, ela é um tipo de ateísmo. Por quê? Porque o hipócrita, ele crê firmemente que a onisciência de Deus é limitada. Só isso explica. Porque o hipócrita, ele age de uma forma achando que Deus não examina o coração e não examina o pensamento, que Deus não é onisciente para saber e ter conhecimento e ciência de todas as coisas. Então ele exerce um tipo de ateísmo, ou seja, é o que Jesus está passando aqui: enfim, a hipocrisia. E aí Jesus, no 16 e 17, e eles trouxeram a moeda, e ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Aqui Jesus, usando uma interpretação de Martinho Lutero, nesta passagem e nessa resposta emblemática de Jesus, porque essa resposta de Jesus, ela conseguiu assim transpor as páginas da Bíblia, virou dito popular, pessoas que não creem, que não leem Bíblia, que não vão à igreja, conhecem essa frase de tão usada que ela é, porque é uma frase poderosa. Lutero, nesta resposta de Jesus, ele fala que Jesus aqui, ele deixou muito claro a existência de dois reinos, o reino de Deus e o reino secular.
E Jesus, na resposta dele, porque Jesus, na resposta, deixa claro que ele não é, nunca foi e não apoia anarquistas. Ele nunca foi um anarquista. Ele nunca foi o revolucionário, entre aspas, que muita gente tenta pregar e gostaria que ele tivesse sido. A revolução de Jesus é uma revolução que ela tem a ver com amor, com obediência, com respeito. Ela não tem a ver com as revoluções, com as anarquias que muitos grupos estão levando a cabo pelo mundo, em todos os cantos do mundo. Então, quando Jesus ele olha e fala, me dá a moeda. De quem é essa efígie? E naquela moeda que ele recebeu, era 1 denário, tinha a efígie de César. E tinha uma inscrição que estava ali, César Augusto, filho do grande Augusto, o sublime, do divino Augusto. Então Jesus estava dizendo, olha, a moeda que circula em Jerusalém, a moeda que as pessoas comercializam, nós vivemos debaixo destas regras. Então, com essa simples resposta, Jesus está falando e ensinando que nós não temos que ter a hipocrisia de não respeitarmos as autoridades constituídas, os governos. Você não vai ver Jesus tratando César Augusto, você não vai achar palavras de Jesus chamando César Augusto, os poderosos da época, com apelidos, com deboches, com memes, você não vai encontrar. Jesus não entra nessa coisa infantil da polarização, de um agredir o outro e atacar o outro por causa de líderes que são circunstanciais e momentâneos. Os governos que passam pelo Brasil, que passam pela França, pelos Estados Unidos, pela África, todos os governos têm data de validade e eles vão passar, eles vão terminar e outros governos virão. Alguns você vai gostar, outros você não vai gostar. Em alguns você vai votar e o seu voto será o vencedor. Em outros você vai votar e o seu voto será o perdedor. Então Jesus ele está falando desse complexo sistema de governo, de Estado, que nós temos que nos submeter e vivermos nesse governo, nesse Estado, porque a gente participa deste reino secular. Nós não somos extraterrestres, nós não somos pessoas que não são humanas, que somos fantasmas, não. A gente tem que conviver aqui nesta terra, nas regras desta terra e tentarmos fazer o melhor nesta terra. Bom, essa é a parte técnica. Aí quando Jesus fala, mas dê a Deus as coisas que são de Deus, ele está dizendo que existe um reino, que os Césares, que os poderosos deste mundo, que os políticos desse mundo, que os caras que tributam as nossas vidas, que estabelecem leis que às vezes nós não concordamos, ele está falando que existe um reino, que esses caras não têm influência, esses caras não têm poder e eles não podem interferir. E este é um reino essencialmente hoje que fala com a alma, com o coração, com a psique. Ninguém pode governar a sua psique, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas paixões e os seus amores. Ninguém pode governar, porque se você der o governo do seu interior, daquilo que você é, da sua essência para este mundo, você vai cair nas ciladas de Satanás, que destroem a sua família, os seus relacionamentos, a sua fé, a sua integridade, a sua moral. Mas quando você pega estas coisas e dedica única e exclusivamente a Deus, então você tem a bênção e a proteção dele e a guarda dele. Porque estas coisas são da esfera do reino de Deus. Quando você mistura esses dois reinos, aí fatalmente, em alguma curva da vida, você vai ouvir de alguém, enfim, a hipocrisia. Ah, mas era crente. Ah, mas era evangélico, era cristão. Ah, pregou desse jeito, falou daquele jeito, só que olha o que aprontou. Enfim, a hipocrisia. Eu termino
contando para você o episódio de um casal. Entraram numa lanchonete, pediram 2 sanduíches para a viagem, veio o pacote, eles pagaram, foram embora. Quando eles estavam longe da lanchonete, já mais tarde, eles pararam e abriram o pacote. Quando eles abriram o pacote, eles tiveram uma surpresa, foi um choque para eles. Eles olharam lá dentro, estava praticamente um outro pacote com a féria do dia da lanchonete. Para os mais novos que não sabem o que é féria, é justamente toda a grana que entrou naquele dia na lanchonete. E eles olharam aquele pacote de dinheiro. Falaram, vamos voltar imediatamente, porque algum funcionário deve ter colocado por engano. Voltaram na lanchonete, chamaram o dono da lanchonete, devolveram o dinheiro. O proprietário da lanchonete estava tenso, nervoso, apavorado, preocupado, tinha contas para pagar. Foi um dia de muito movimento na lanchonete. E ele agradeceu demais, estava ali cada centavo, eles não pegaram nada. Óbvio, o dono da lanchonete fez um lanche quentinho, entregou para eles, falou, o que vocês querem? Quer sobremesa? O que vocês querem? O que eu faço por vocês? Não precisa, está tudo certo, tal. Aí o dono da lanchonete, inconformado, virou para o casal e falou, não, esse tipo de história a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que levar para frente, porque é muito raro hoje em dia, e não deveria ser, né? Enfim, a hipocrisia. Ser honesto não deveria ser motivo de elogio, isso deveria ser a normalidade dos relacionamentos. E aí o cara insistindo, não, eu tenho um amigo repórter, eu vou ligar, ele vai vir aqui fazer uma matéria da minha lanchonete, eu vou dar o meu testemunho do meu desespero e vou querer falar de vocês, apresentar vocês. Aí o cara e a mulher, não precisa, que é isso? Não, eu quero, não, sim. E ficou essa discussão, até que o homem chamou o dono da lanchonete de canto e falou assim, deixa eu te falar, não insiste e, por favor, não chama repórter e não faz nada, senão vai complicar a minha vida e a dela. Ela é minha amante. Entendeu? Enfim, a hipocrisia. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele fala que fariseus e escribas, eles são como sepulcros caiados, eles são belos por fora, mas por dentro eles estão apodrecidos. Esse é o problema. O problema é que esse texto de Jesus, ele fala que todos nós, não apenas fariseus, herodianos, escribas, não apenas esses caras, todos nós corremos o risco de praticarmos hipocrisias com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com as pessoas que a gente ama, que a gente viva uma vida autêntica e que a gente não se transforme em meme, mas que a gente coloque as nossas demandas, o nosso caráter, a nossa vida aos pés do Senhor, para que, no final de tudo, a gente possa ouvir das pessoas, a gente possa ouvir de Cristo, enfim, a verdade, enfim, uma alma honesta e sincera, enfim, uma confissão que vai receber graça e perdão. Nada de hipocrisia, isso não combina com os filhos de Deus, mas que a gente faça valer o nome de cristãos que um dia se colou a nós quando recebemos a Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, todas as coisas técnicas e carnais, dê a César o que pertence a César, mas não se esqueça, dê sempre a Deus aquilo que somente a Deus pertence. Deus te abençoe. Amém.